Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar com o ex-presidente do PSL. Ele vai falar para a gente como que está a organização aí da direita em Cachoeiro para a disputa das eleições do dia 15 de novembro. E a grande questão de hoje, que está sendo colocada na sociedade, é quem vai ser o pré-candidato do PL. Se é o ex-vice-prefeito de Cachoeiro, Jatir Moreira, ou o atual vice-prefeito, Jonas Nogueira. Wellington, bom dia para você, como vai? Bom dia, Leandro. É um prazer, estou muito bem. É um prazer estar aqui com você, com seus espectadores. Muito legal e vamos que vamos. Wellington, de início eu gostaria que você me explicasse como que foi essa transição aí do PSL para o PL, né? Na verdade, indo um pouco mais aquém dessa questão, né, qual foi a sua avaliação aí da saída, né, do presidente Bolsonaro do PSL, né, que levou, né, os integrantes daqui, de todo o Brasil, a fazer uma debandada, né? Explica isso para gente. Sim. Bom, esse processo, eu considero que a saída do Bolsonaro do PSL foi um processo assim necessariamente traumático, mas, como eu digo, necessário. Foi um desdobramento da ruptura pela qual o Brasil vem passando desde 2013. O Brasil vem passando por um processo de transformação muito forte, Leandro, que é o surgimento da direita conservadora. Não existia direita conservadora no Brasil, articulada. Existia, sim, no meio do povo, de forma difusa, mas não existia como movimento político. E esse nascimento, esse parto de um movimento político consistente, ele é doloroso. Não existiam instituições políticas, como ainda não existem instituições políticas representativas adequadas para esse movimento. Então, esse movimento, imagina como um rio, que de repente surge um córrego que está indo em direção ao mar e está criando o seu próprio canal, está criando o seu caminho para o mar. Ele vai naturalmente rasgar o seu suco em direção ao mar, entendeu? Onde não havia. É isso que a direita conservadora está fazendo dentro do quadro político brasileiro. Ela está irrompendo. Então, veja bem, nesse processo de irromper, não existia partido e não existe partido conservador. Então, a gente vai se abrigando em partidos, muitas vezes temporários, outros que vão se estruturando, vão se adaptando ao conservadorismo, como, por exemplo, atualmente nós estamos no PL, que vem fazendo isso de forma muito boa. O PSL foi um partido necessário naquele momento para o Bolsonaro. Ponto. Porém, dentro desse processo, ele não foi capaz de responder às questões que o conservadorismo brasileiro e que o presidente Bolsonaro queria naquele momento. Houve uma ruptura, houve uma necessária saída do presidente do partido. Se você perguntar para mim que eu gostei disso, claro que eu não gostei, eu era presidente aqui do PSL em Cachoeiro, para mim era muito mais confortável estar dentro de um partido grande, estruturado para uma eleição municipal esse ano, do que tendo que fazer essa movimentação que nós fizemos. Porém, eu sou muito mais leal a ideais e a movimentos do que a partidos e siglas. A partir do momento que o presidente rompeu lá em Brasília e deu início a essa grande debandada, nós de Cachoeiro tivemos que nos alinhar. Ou nós ficávamos junto com um projeto conservador, nacional, representado pelo presidente Bolsonaro, que busca se articular em torno de uma futura instituição partidária conservadora, ou nós ficávamos alinhados com o projeto do atual presidente estadual, Alexandre Quintino, que está ligado ao governador. É um projeto de esquerda, não é um projeto conservador. Então, como que eu avalio? Apesar das dificuldades, eu avalio de forma muito positiva. E principalmente por quê? Porque nós conseguimos um milagre, Leandro, que foi pegar no meio de uma crise dessa, nós conseguimos que todo o nosso movimento saísse incólume do PSL para o PL. Não houve perda de pré-candidatos a vereador, não houve perda da nossa pré-candidatura fortíssima para prefeito. Conseguimos transplantar literalmente do PSL para o outro partido que nos abrigou, o PL, toda a nossa estrutura. Isso, para mim, foi extremamente positivo e quase que inédito na política cachoeirense, na minha Wellington, e opinião. sobre sair, o que eu queria te perguntar também é o seguinte: como que se deu esse processo de escolha, né, de uma nova morada para abrigar, né, essa ideologia conservadora?
Demorou muito para escolher Bom, o partido? Como que foi esse processo? bom, né, nós já sabíamos, desde o momento que Bolsonaro saiu do PSL, nós estávamos nos antevendo. Né? Nós estávamos antevendo o que poderia acontecer e tínhamos responsabilidade com os nossos pré-candidatos. Né? Então, nós começamos a nos preparar, prevendo os passos que iam acontecer. Foi um processo difícil e delicado, como pode se imaginar. O que aconteceu? Nós tínhamos diversas opções. Desde o início, a opção principal era o PL. Por quê? Pela grande figura que está nele, que se chama Magno Malta. Magno Malta é um ícone da direita brasileira, é um líder da direita capixaba, é um símbolo para Cachoeiro, para o Espírito Santo. Então, foi um grande apoiador de Bolsonaro, é uma figura muito importante. Então, para nós, era a primeira escolha, é um grande partido, o PL, é um partido que tinha tudo, não tinha candidatura própria para prefeito de Cachoeiro, não tinha pré-candidatura, não tinha, portanto, nada que obstacularizasse a nossa entrada nele. Só precisava alinhar. Graças a Deus, graças a uma articulação muito bem montada entre Magno Malta, Manato, o próprio Jati Moreira nos ajudou muito, o Vasni, repito, o presidente municipal aqui em Cachoeiro, que foi de muita boa vontade, nós conseguimos isso. Então, o PL foi desde o início a nossa primeira opção, havia outras opções, não tão boas quanto o PL, mas graças a Deus nós conseguimos a primeira opção e foi a que deu certo. Então, o PL para nós saiu melhor do que se podia imaginar. Wellington, antes de você falar quem é o pré-candidato aí do PL, queria te perguntar o seguinte, que existem em Cachoeiro outros partidos também que levantam a bandeira do Bolsonaro. Não só do Bolsonaro, mas do governo, como o PRTB também, que é ligado ao vice-presidente Mourão. Sim, Vocês sim. têm algum trabalho aí para tentar unificar, né, porque de repente lá na frente pode até dividir votos? Como está esse Sim. processo aí? Como está essa conversa? Veja bem, Leandro, o que acontece? É como eu sempre digo, mais do que um homem de sigla, mais do que um homem de partido, eu sou um homem de movimentos. A eleição de Bolsonaro não se deveu a este ou aquele partido, ela se deveu aos movimentos de rua, aos movimentos voluntários. Eu tive o prazer de ver a minha própria figura, ela emergiu disso, ela emergiu dos movimentos de rua Direita Cachoeiro, o Ordem, Justiça e Liberdade que eu criei, o Direita Marataízes, que sempre foi um movimento parceiro e irmão. Ajudei a criar vários movimentos aqui no sul do estado, tenho parcerias com outros movimentos do Espírito Santo e até fora do Espírito Santo. Esses movimentos formam a verdadeira brasileira. Isso é o que temos que destacar. Então é aí que está a medula do conservadorismo brasileiro. Partidos, siglas, são expressões institucionais necessárias, mas que ainda não refletem a realidade plena desse conservadorismo. Jogando isso para Cachoeiro, você tem aqui partidos, siglas, além do PL, não tenho dúvida, o PL, até pela sua natureza, ele tem hoje o grosso da direita conservadora hoje está no PL. Eu falo isso porque os movimentos hoje que participaram ativamente da eleição do Bolsonaro estão no PL. Ponto. Então eu quero dizer com isso que eu quero com isso deslegitimar os demais? Não, de forma alguma. Como você lembrou, o PRTB é o partido do vice-presidente Mourão, tem lá o companheiro Esquiavo, o Patriotas é um partido também que tem a sua legitimidade, tem o movimento da Polícia Militar, que está ali bem representado, tem o Ari, tem o Sargento. Então, existe sim um diálogo nosso com esses partidos, que são aqueles que nós consideramos que realmente falam a língua da direita conservadora e que nós queremos sim abrigá-los e até mesmo forças de centro-direita que queiram abrigar dentro desse projeto aqui em Cachoeiro. Nós estamos conversando o tempo todo e não tenho dúvida de que haverá um pacto, haverá sim uma união para essa próxima eleição. Não tenho dúvida disso. Está sendo articulado, está sendo negociado, não posso dar detalhes, mas estão sendo afiançadas várias conversas com esses partidos, com essas siglas aqui em Cachoeiro. Lá atrás, quando ainda você estava à frente do PSL, o seu nome também foi ventilado para ser pré-candidato a prefeito.
né? Até porque você tinha disputado as últimas eleições, né? E já tinha se cacifado aí também para a disputa. O que te levou a desistir da pré-candidatura? Bom, Leandro, eu sempre falo o seguinte: em política, você não pode levar para o lado do individualismo. Você não existe na política eu. É sempre nós. Tem que ser um projeto. Qual é o meu sonho de Wellington Calegari para a política? O meu sonho é o sonho conservador. Eu sonho com os ideais conservadores triunfando no Brasil, no Espírito Santo e em Cachoeiro. Ponto. Aquilo que for necessário dentro da ética, dentro de uma boa estratégia política para que ocupemos os espaços e conquistemos isso, eu farei. Então, naquele momento, eu realmente me colocava como pré-candidato. Caiu? Não, pode continuar. Naquele momento, eu me colocava como pré-candidato porque eu queria, acima de tudo, colocar o conservadorismo no debate político municipal, numa eleição municipal. Porém, quando eu vi a possibilidade de agregar um outro elemento que talvez tivesse mais viabilidade eleitoral e que, ao mesmo tempo, não representava algo de esquerda, podia ser, naquele momento, um conservador difuso que tinha tido posições de centro, mas que se converteu profundamente ao conservadorismo de 2 anos para cá, que era o Jonas. Eu vi ali uma possibilidade muito grande de crescer a direita aqui em Cachoeiro. Eu abrindo mão naquele momento, firmando uma parceria com o Jonas e com o grupo do Jonas, o que eu fiz? O que nós permitimos com isso? Crescer a direita conservadora, não só em Cachoeiro, mas em todo o estado. A partir daquele momento, eu pude me lançar numa política mais estadual, em que eu pude ajudar outros movimentos em outros municípios, eu pude aclarar mais para isso, enquanto que o Jonas, com o nosso apoio, pôde focar mais nas questões municipais. Então, eu acho que o conservadorismo ganhou muito com essa parceria, com essa minha renúncia naquele momento à minha pré-candidatura. Se eu continuasse teimando com aquilo, talvez o que eu ia ter? Eu ia ter talvez um crescimento eleitoral até certo ponto, mas ia ser mais um aí no meio de uma disputa e o conservadorismo ia continuar marginalizado. Eu acho que com isso nós conseguimos dar ao conservadorismo em Cachoeiro um patamar maior, com maiores lideranças, com um grupo maior e com chances maiores de fazer vereadores e fazer o prefeito da nossa cidade. Wellington, na eleição de 2018, o próprio resultado das eleições mostrou que a vinculação à imagem do presidente Bolsonaro era o caminho certo, né? Até pelo resultado da eleição, né? O PSL tem aí uma das maiores bancadas do Congresso. Para essa eleição municipal, né, de 2020, você acha ainda que a imagem, a bandeira do Bolsonaro ainda é forte? Exatamente como 2018? Ou perdeu força, ou ganhou força? Como que você avalia? Olha só, Leandro, muito interessante essa pergunta. É forte, é importante, mas não da mesma maneira. Mudou. Mudou e mudou muito claro. O que acontece? Em 2018, o povo brasileiro ainda estava aprendendo muita coisa. Eu estou falando pelo povo da direita, do conservadorismo, enfim. Em 2018, a coisa era muito personalista. Era Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. As pessoas estavam muito naquele negócio de anti-PT. Havia o conservadorismo, claro, sempre esse conservadorismo difuso e tal, mas era muito o Bolsonaro e o pessoal muito 17 de cima e embaixo. Eu, por exemplo, não pude aproveitar tanto como gostaria a onda do Bolsonaro, porque eu era do PSC. Eu não era do 17. Eu era de um outro partido. Eu defendia muito o conservadorismo do Bolsonaro, mas como meu número não era 17, eu até poderia ter tido um pouco mais de votos. Mas, enfim, hoje não está tão fácil você falar, eu sou o Bolsonaro. Hoje, o eleitor do Bolsonaro, ele está exigindo daquele que diz que é do lado do Bolsonaro que ele prove. E provar isso significa o quê? Defender certas bandeiras. Então, há o peso do Bolsonaro? Há. Mas esse peso tem que ser reafirmado, ele tem que ser afirmado por meio da ostentação das bandeiras defendidas pelo conservadorismo. E aí nós entramos na questão do porte de armas, da redução do tamanho do Estado, da defesa de menos impostos, de uma política, vamos dizer assim, de mais livre mercado, de menor regulamentação,
de uma política de maior liberdade individual, liberdade das famílias, da reafirmação dos valores cristãos, da coragem, isso é muito importante, de enfrentar o discurso politicamente correto ou o discurso de esquerda na internet, nos meios de comunicação, e não é uma coragem fácil de se ter, porque a maior parte da nossa classe política, nós sabemos, ela é acovardada. No Brasil, sempre quem teve coragem de falar o seu discurso era a esquerda, né, no extremo do espectro, enquanto que a maior parte dos políticos ficava ali no chove, não molha. Então, agora você tem do outro espectro a direita. Então, o que acontece? Hoje o camarada está querendo que você se posicione. Ah, você é Bolsonaro? Então, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? Não adianta postar a fotinha eu abraçado com o Bolsonaro. Não está adiantando. Qual a sua posição sobre isso? Porque o povo se sentiu traído aqui no Espírito Santo na última eleição. Teve camarada aí, por exemplo, que falou: eu fui o candidato da segurança pública. E aí foi eleito para cargos lá no Congresso, e aí o povo se sentiu traído. Então não adianta, você tem hoje que se colocar, mostrar o seu passado, mostrar suas bandeiras, mostrar aquilo que você defende. Então, há o peso? Há, mas esse peso vai ter que ser provado. Wellington, nesse período aí que a gente ainda vive, né, da pandemia do coronavírus, a condução desse processo aí do presidente Bolsonaro foi em partes elogiada, mas em outra parte também muito criticada. Sim. Eu queria, assim, qual o saldo que você vê, né, do posicionamento do Bolsonaro diante do combate ao coronavírus? Qual o saldo que resta aí? Você acha que sobrou um saldo positivo ou negativo diante da condução dele? Olha, Leandro, o que eu vou falar aqui, eu sou da área de história, então o que eu vou falar aqui até, eu sei que pode soar clichê, mas eu acho o seguinte, eu não tenho dúvida de que a história absolverá Bolsonaro. Pode ser clichê, mas eu vou falar isso. A história o absolverá e já está o absolvendo, porque ele teve um momento de queda de popularidade que já está subindo espetacularmente. Por quê? O povo brasileiro sente que foi enganado. Como, aliás, não só o povo brasileiro, o povo de várias partes do mundo. Enganado por quem? Enganado pela OMS com suas atrapalhadas, enganado por boa parte dos meios de comunicação, enganado pela maior parte dos gestores estaduais e municipais que tinham interesses políticos e financeiros, enganado por boa parte da indústria farmacêutica, enganado. Criou-se uma campanha de histeria com objetivos políticos e econômicos claros, né? O presidente, o que ele queria, talvez ele errou na comunicação, talvez isso, palavras mal colocadas, a maneira do presidente se expressar às vezes é meio tosca, eu concordo, mas o cerne da mensagem dele sempre foi o seguinte: precisamos ter calma, não podemos nos entregar ao desespero, precisamos ter cuidado com a economia, porque economia também significa vidas, precisamos usar aquele remédio que seguramente está salvando vidas, independente de comprovação a longo prazo, porque essa comprovação leva anos para ser obtida, e no momento, empiricamente, o que está dando resultado é a hidroxicloroquina, como tem vários estudos que estão ocorrendo no momento em vários países e dentro do Brasil, e está ocorrendo na prática em várias redes de saúde privada e em alguns municípios. Então, a mensagem dele se focou nesses 3 pontos, né? Flexibilidade da quarentena, cuidado com a economia, não é? E hidroxicloroquina. E esses 3 pontos foram praticamente derrubados pelo STF quando tirou a autoridade do presidente e lançou na mão de governadores e prefeitos. O povo brasileiro, não tenho dúvida, se sentiu aviltado, humilhado, escorraçado e economicamente destruído. Só não foi mais destruído porque aqui a quarentena no Brasil não conseguiram fazer ela do jeito que se quis, né? No Brasil ainda a quarentena foi, mas variou de estado para estado. Em Minas Gerais não foi feita da forma radical que aqui foi feita, no Paraná não foi feita. Então o que aconteceu? Foi um laboratório. O povo brasileiro pôde ver na prática que o presidente, o tal genocida, na verdade não estava errado. E as pessoas estão vendo, por isso que a popularidade dele está crescendo. O povo está fazendo comparações, estão vendo que os estados que se fecharam, que fizeram quarentena, tiveram mais mortes do que os estados que não fizeram. Vamos comparar Minas Gerais com o Espírito Santo. O número de mortes de Minas Gerais é o mesmo do Espírito Santo, apesar de Minas Gerais ter 23 milhões de habitantes e o Espírito Santo ter apenas 4. Paraná, que fez também quarentena flexível, 12 milhões de habitantes, número de mortos igual do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo foi uma tragédia. Nós vivemos uma tragédia aqui no Espírito Santo.
em Cachoeiro, Itapemirim e outros lugares. Quarentenas fora de hora, bloqueios fora de hora, sem planejamento. Então, o que acontece? O povo está vendo. Ao mesmo tempo, olha os méritos do governo durante a quarentena. O que coube ao governo, o pouco que o STF deixou ao governo, foi feito. O programa de ajuda dos R$ 600 para as famílias foi o maior programa social da história do Brasil, feito em tempo recorde. Tempo recorde, claro, houve problemas, porque não tem como você fazer um programa gigantesco desse, mas com pouquíssimos índices de fraude, feito para milhões de brasileiros. E quem está recebendo esse dinheiro está dando valor, está dando e está agradecendo a quem conseguiu fazer isso com pouca, com praticamente nenhuma corrupção, apesar das pessoas que tentaram burlar o sistema e algumas até burlaram. Então, o saldo, eu não tenho dúvida, Leandro, hoje o presidente, até a Globo está reconhecendo, né, que a popularidade dele está crescendo. Olha, até 2022, você pode esperar aí que a popularidade do Bolsonaro vai chegar aí a 50%, 60%. Vai virar um rolo compressor. Então, esses governadores que hoje que acharam que ia derrubar ele, eles vão ser varridos do mapa político brasileiro. Essa é uma opinião minha, não sou profeta, não sou vidente, posso ser cobrado das minhas palavras que eu estou falando, mas é a minha impressão. Eu acho, os sinais que eu estou vendo não são nada positivos para pessoas como Renato Casagrande, João Dória, Witzel e companhia. E para os prefeitos. Os prefeitos ainda vão ter uma ajudinha, porque a eleição é esse ano, a porrada ainda não vai vir tanto agora. Mas em 2022 você pode esperar. Voltando para Cachoeiro, né, você disse que o grupo do PSL foi, né, praticamente inteiro para o PL. Né, e nessa transição, o pré-candidato a prefeito do PSL, agora do PL, era o Jonas Nogueira, o vice-prefeito. E também ventilou-se aí o nome, né, do Jatir Moreira. Isso foi real? Assim, o Jatir Moreira chegou a manifestar a vontade de ser pré-candidato a prefeito? E quem é hoje, né, o pré-candidato a prefeito do PL? Jatir ou Jonas? Olha, não é real, não é real. Deixar aqui bem claro, eu converso bastante assim com o Jatir faz parte do nosso grupo, né? Isso não partiu dele, ele mesmo me deixou muito claro isso, deixou claro para mim, deixou claro para o Jonas, deixou claro para o Magno Malta, né? O Jatir nunca se colocou como pré-candidato, tanto é que ele ajudou o partido, todo o nosso grupo a ir para o PL. O Jatir agiu de maneira muito correta com a gente esse tempo todo. Ele jamais se colocou como pré-candidato. Claro, é normal que um político com a envergadura e com a história do Jatir, ele desperte, né, a simpatia de muitos, né, e o interesse de muitos que então especulam. Mas dele, não. Ele não é pré-candidato. Claro que o Jatir é aquela coisa, né? Se acontecesse uma situação no passado, ele mesmo falava, caso vocês lá desistam, eu estaria à disposição. Mas ele nunca se colocou. E agora, então, não tem nem condição, porque nós estamos às vésperas da eleição. Então, o Jatir não se coloca. O único pré-candidato do PL é Jonas Nogueira. Isso aí não corresponde à verdade. Só existe uma pré-candidatura no PL, com apoio, inclusive, do Magno Malta. Nós fomos lá semana passada, ele reafirmou isso num áudio, inclusive, que está aí sendo divulgado, né? Agora, também existe interesse de grupos, né? Existem grupos políticos aí que têm interesse de jogar aquela coisa da política, né? A gente sabe. Vamos lá jogar isso aí, porque afinal de contas tem duas figuras grandes aí dentro do PL, né? O Jonas e o Jatir. Vamos tentar jogar um negócio aí. Então o pessoal tenta. Mas, te garanto, Leandro, não existe isso. O Jatir está focado em projetos pessoais, ele já falou isso para mim. Ele não pensa nisso. E Jonas Nogueira está focado, tem o apoio irrestrito do nosso grupo, tem o apoio irrestrito dos movimentos de direita em Cachoeiro de Itapemirim para vir como candidato, futuramente candidato a prefeito da cidade. Quero agradecer, então, a sua atenção e obrigado também por ter aceito a entrevista. Eu que agradeço, Leandro. Estar com você aqui é sempre um prazer. Então tá certo. Valeu, até a próxima aí.